Isso já é mais na nossa infância ainda, voltando a falar. As nossas roupas não tinha muito nem o que inventar, né? A roupa. Mas assim, eu me lembro que um dia o Lélio já estava mais velho, estava garotão assim, já não queria usar aquelas. Minha avó fazia os calção na máquina. Lembro de uma máquina que tinha um pauzinho de lado aqui, ó. É verdade. Ela rodava. Como que controlava que o paninho aqui, rodando aqui, para fazer os calção pra gente? Pois é. Não lembro naquela época se se tinha cueca pra criança, não tinha, né? Não tinha. Era só o calçãozinho mesmo. Só né? o calçãozinho mesmo. Comprava o elástico lá não sei como que Lá fala. no Fernandão. Lá no mercadinho. Que hoje fala tem um nome que fala hoje. Naquela época comprava lá o elástico, os pedaços de pano era por metro, os panos. A minha mãe cortava, fazia vestido pra Luzia, minha irmã, para os outros, calçãozinho pra nós, camisa, de botãozinho, né? Eu tenho até uma foto, nós sentados, meio barrigudinho assim, o botãozinho tava torando no camisa feita, em casa, fazia, mas nós ficávamos felizes demais, que a avó fazia aqueles calçãozinhos. O ferro era aquele que colocava sabugo de milho, cavaco para fazer brasa. Aí balançava ele, aí ele aquecia, né? Aí fazia os calçãozinhos pra gente. Aí a sua avó tinha aquele prazer, né? Ela passava a roupinha deles, tudinho, quando ela tava cuidando deles, né? Aí ela passava a roupinha deles assim, e dava pra eles vestir, tomava banho, vestia aqueles calçãozinhos, aquela roupinha ali, penteava o cabelo deles, passava aquele trem no cabelo dele e mandava ele pra escola. É uma coisa lembra a outra. Ela lembrou aqui da roupa e nós ia lá nesse lugar, só tinha um lugar de comprar carne. Não tinha energia elétrica também. Era lamparina. Então tinha uma lata que vinha querosene naquela lata, lá na venda. Tinha uma bombinha em cima. A minha avó falava, vai lá na venda comprar 1 litro de querosene. Uhum. Então a gente ia com aquela garrafa, acho que é litro que desocupava de pinga, aquele litro branco, amarrava um cordão nele e pendurava e ia lá. Lá o velho enchia de querosene, levava para casa. Carne, era ir buscar no açougue um pedaço de carne, ele furava o pedaço de carne, passava uma cordinha. Cordinha, você vai carregando a carne limpa no meio da rua, não rolava nem num tempo de um cachorro, vai sair tomada, a gente vinha. Depois foi evoluindo, aí veio o plastiquinho com um papel, né? Um papel. Colocava o plastiquinho, enrolava a carne, enrolava no papel, a gente levava. Papel de embrulho. Isso. É igual o pão. O pão também era. Vai lá comprar 2 pão desse tamanho, pão. Aí cortava as fatilhas do pão. 2 pão dava para a família toda, que eles eram grandes, né? Cortava o pão. A senhora recebeu daquele dinheirinho que ganhava, e dando sobrar para comprar um pedacinho de carne para dar para os filhos, né? Não tinha nem máquina de moer carne, já pensou? Tinha não. Era moído no facão. Moído no facão. Trazer aquela carninha aí, o povo tudo usava, né, assim, porque quando nós escutava assim, tá batendo assim, sabia, da casa de fulano tem carne, né? Porque carne naquele tempo não era igual hoje, que toda casa tem carne, né? Mas quando escutava batendo, naquela casa tem carne. Daí era até engraçado, né? Isso aí. Mas o importante nós saímos dessa situação para uma outra realidade, né? De repente tudo mudou, né? Tudo mudou. A história ela foi evoluindo assim com o tempo e nenhum pereceu, né? Não. Nenhum pereceu. Às vezes assim, nós estamos em reunião no culto aqui, ele mesmo sabe que quando tem culto em casa, reúne a família, que nós vamos fazer um culto doméstico, aí eu falo assim, eu agradeço muito a Deus, né, pela vida dos meus filhos, que estão tudo aí, graças a Deus, que Deus abençoou todos, não tem nenhum deficiente, não tem nenhum problema de saúde, não tem ninguém, tudo abençoado, tudo trabalhando, graças a Deus. Quando há algum problema assim, eu falo para eles, né, vamos orar, né, e Deus vai resolver essa causa.
né? Muito diferente de quando a gente não era crente, a gente não sabia, não conhecia Deus, né? Mas Deus conhecia a gente, né? Então, é motivo da gente sempre estar alegre, né? E sempre glorificar a Deus em todo momento. Porque sempre eu falo com eles aqui, com a família, né? Com as mulheres. Gente, nós temos que clamar a Deus, porque tudo vem de Deus, né? Então, a gente se sente feliz. E assim, depois vai mostrar ali as imagens ali. Ali tem um pilão. Quantas vezes meu pai falava assim, ó, vocês querem brincar, nem brincar, a infância, para brincar, talvez nós não tínhamos, se não cumprisse os deveres de casa. Vocês vão socar tanto pilão de arroz, porque para a semana. Então media lá um mês saco de arroz com casca, eu, Leles e Luzia, o Degmado ainda pegou um pouquinho, porque ele já estava bem grandinho, ajudava o Aguinaldo. A maior parte era nós, socava, quer dizer, um saco de arroz com casca dava meio. Não tinha nem onde levar o arroz numa máquina para beneficiar. O dia que meu pai conseguia uma carona que levava um saco de arroz lá no patrimônio, que falava, e trazia o arroz limpinho, mas nós achava bom demais, descansava as mãos. Aí nós socava aquele arroz para depois ir jogar uma bolinha. Era o único divertimento que tinha, era um futebolzinho ali, com os primos, né? Um minutinho, você falando socar o arroz, eu lembrei de um detalhe que você não falou aí, mas eu lembro. Você sempre fala, sabe o que seu pai fazia? De madrugada ele já levantava de madrugada, já levantava todo mundo, falava assim, levanta e vamos tocar arroz. Né? Exato. Não tinha essa moleza que os filhos de hoje têm dormindo. Não, ficar dormindo até tarde. Ele torrava café, né? Também. Não, e torrava o café no torrador. Não era aquele não, aquele que a gente compra não, ele pegava uma lata, furava a lata, muito furinho nela e jogava o café cru dentro, aí amarrava uma cordinha por cima do fogão, uma cordinha, e aí ele ficava balançando aquela lata, porque não aguentava segurar no braço, que doía o braço, aquele arame era para segurar no rumo da boca da fornalha. Aí ficava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá. Aí ia torrando, aí despejava lá numa peneira, e aí ajeitava ele, aí tinha um moinho. Às vezes moía até no pilão. Às vezes moía no pilão. O café, e coava na peneirinha, porque o moinho cegava, falava que ficava cego, né? Não cortava mais. E aí tinha esse detalhe todinho ainda aí. Então meu pai falava assim, ó, se nós passássemos, da hora de levantar, vocês estão, parece que mais cedo doente, já danava mesmo, aprumar cedo mesmo, e pronto. Trabalhador, né? Meu pai era. E eu me lembro que ele levantava lá na Florestal, 4 ou 3 horas para tirar leite. O curral não tinha cobertura no curral, era tudo aberto o curral, moiando, leite, 2, 3 latas de leite, só para minha mãe fazer requeijão, fazer coalhada, essas coisas. Não tinha para quem vender. Não tinha nada. O leite era só, para nós existia leite com abóbora, né? Essa coisa que a paneladona com aquelas abóbora. E aí nós chegávamos, abóbora com casca, macetava, tem que comer com a casca, não é que tá a vitamina na casca. E macetava, colocava o leite. Nós comíamos assim, chegava, ficava tudo e esparramava ali. Oh, mas era bom. Nem no almoço quase nem almoçava. Outra hora, panelona de canjica, socada no pilão. Vinha o leite, jogava, ficava grossão, aquela canjicona. E nós, ó, pra dentro. E me lembro de outra coisa. Minha mãe levantava, meu pai ia pro curral e ela ficava no fogão assando bolo de arroz, a panela de ferro, uma tampa cheia de sabugo em cima, fazia as brasinhas e ficava lá, colocava aquela pra assar e ficava lá sentado, esperando dar o ponto, aquele lá, escutando o programa do Zé Bete, no radião pilha. Aí tirava aquele prato de cima da panela, virava aquele bolinho, amarelinho aquela rapinha do bolo, e eu já curioso para pegar um pedacinho da rapinha. Tinha vez que o bolo estourava, né, na hora de virar ele, aí aquele pegadinho eu já comia ele logo de manhã. Assim. Mas achava bom, madrugada. Madrugada, né? E essa fazenda lá tinha uma bica d'água, passava dentro da cozinha, assim, e lá na ponta onde ela caía tinha um mijolo. O mijolo... Nós tomava banho. O mijolo... A minha mãe ia lá e jogava um saco de arroz, mas meu pai dentro do pilãozão grande assim, enterrado no chão. E aí desarmava ele,
que a água enche o mijolo, ele derrama a água para lá e batia dentro do arroz. É muito pilão. A noite todinha, aquele nheque, puf, aquele barulho. Meia-noite o meu pai levantava para ir lá abanar o arroz, né? Você lembra? Às vezes a senhora ia mais ele, lumiar para ele lá. Abanava e punha de novo. Aí jogava de novo, dentro aí colocava o mijolo, colocava uma furquinha nele para ele parar. Aí a água ficava derramando. Aí quando eu jogava o arroz de volta dentro, aí tirava a furquinha e ele batia. Aí até amanhecer o dia. Comecei o dia, o arroz tava limpinho. Chega tá aquele pozinho limpinho só e colocaram. Aí já tava mais fácil porque socar no braço, né? Era melhor um pouquinho, né? Nessa época aí. Nós tava lembrando aqui, naquela fazenda que nós morou mais irmão Jaime, minha irmã Celina, as meninas. Cristalina. Não, São Sebastião. Aí que você tava falando dos mamão, aí eu tava recordando ali quando eu ia buscar mamão, mas a irmã Zelina, nós ia lá na roça buscar mamão. Chegar lá, tinha uns mamão já arriscadinhos, madurinho em riba do toco assim. Você, vamos embora comer esse mamão. Nós pegávamos os mamão e comia. Aí quando eles iam lá pra roça de novo, que aí ia ver os mamão nós tínhamos comido. Que na verdade esse tio que nós estamos falando é irmão do meu pai, meu tio Jaime. É um tio assim que ele ficou muito próximo da gente, né? Ele junto a gente, os meus primos, que são os filhos dele, da minha Ciselina e meu tio Jaime, fomos criados assim como irmão, tudo misturado, né? Brincando, trabalhando junto. E tinha a diversão da criançada, era pegar um estilingue, né? Era fazer arapuca, passarinhada, e nós andando ali. Então tem os meninos assim, foi muito próximo da gente assim, na nossa infância, fomos criados praticamente juntos ali, né? Então nunca tivemos problema nenhum assim, sempre foi uma união total, né? Mas foi uma história que ainda está viva, né? E assim, que a gente finalizando assim, só tem que agradecer a Deus por tudo, até o dia de hoje. Deus já levou nosso pai, levou o outro tio nosso, mas Deus está preservando a história, isso que nós estamos acabando de falar. Marcou a história, tem preservado os filhos. Então, assim... Com saúde. Quando eu falei para a senhora, assim, nessa tanta luta, que o meu pai matava aquele capado, eu lembro que porcão, assim, largava aquelas bandas de banho lá, de carne lá, ia para a roça, a senhora enchia aquele tachão ali, de toicinho, fritando carne, fritando toicinho, enchia as latas de carne ali ao lado do fogão, manteiga. Então, ele honrou a família na fartura, na criação. Legado. E aí isso aí ficou marcado na memória, jamais isso aí será apagado, né? Essa história aí. E ele no lado como provedor e a senhora como aquela que assumiu o posto de uma verdadeira mãe, uma verdadeira companheira, e ali ao lado, batalhando, muitas das vezes com choro, muitas das vezes com lágrima, às vezes com alegria, momentos de tristeza, momentos de dor, mas nunca desistiu de um futuro melhor, né? Não. Sempre, assim, preservando, né? E eu, assim, quero deixar aqui encerrando esse vídeo a todos, até os próprios meus irmãos, que é um tempo necessário da gente dar atenção a mais para a mãe, já que não temos mais o pai, né? E que essa memória que nós estamos comentando, ela nunca seja esquecida. A maneira que fomos criados, tentamos aplicar para os nossos filhos, às vezes já com dificuldade, para os nossos netos, porque o mundo de hoje não é mais o de antigamente. É aquele mundo que nós ajoelhava e dava a benção da mãe, dava a benção do pai, e tinha um respeito total da família, né? Mas quero dizer para a senhora o seguinte: só temos praticamente assim, nesse vídeo, falando em nome de todos meus irmãos, agradecer a Deus pela vida da senhora, e Deus tem cuidado, dando saúde para a senhora e permitir que a senhora esteja conosco até o dia de hoje. Acredito que muitas histórias ainda vamos construir juntos, porque Deus marca o dia de nascer, o dia de crescer e o dia de morrer. Então o dia de morrer só Deus sabe, só Ele pertence.
Enquanto tempo aqui vivermos, vamos aproveitar cada minuto da nossa vida como se o amanhã não existisse, né? Hoje é hoje e talvez o amanhã não chegará. Então eu quero deixar para a senhora fazer seus agradecimentos para esse Amém. vídeo, que todas as pessoas que assistirem, compartilhe. É um vídeo de uma história de luta e de superação de família. Compartilhe esse vídeo, deixa seu joinha, faça o seu comentário, como foi a sua família, como foi a sua infância. Aqui é um pouco da nossa história, um pouco da nossa infância. E eu quero deixar com a minha mãe para ela fazer os seus agradecimentos. Já quero agradecer de coração esse tempinho que tivemos aqui nesse bate-papo. Que Deus possa permitir que mais histórias virão para os novos vídeos. Amém. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me abençoado e me ajudado até aqui. E agradecendo a Deus pela vida dos meus filhos, que tem conservado eles até aqui. Através deles veio os netos, que é a nossa alegria. Ver minhas netas crescidas, casadas, abençoadas, os bisnetos. Tudo é um motivo da gente agradecer. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso. E mais histórias a gente tinha a contar, né? Porque essa história é muito longa. A história da família. Eu estava lembrando, né? Às vezes eu choro sim, às vezes eu sinto emoção, sabe? Às vezes eu olho para a família e eu sinto emoção. Você pensa que vai ter seus filhos na barra da sua saia toda a vida? Eu falei, eu vou ter. Eu vou ter porque Deus me dá condições, porque eu tenho esse joelho aqui, meus joelhos são calejados de orar. Aqui, ó. Aqui, ó. Deus, as manchinhas. Só da oração. Deus fez muita coisa na minha vida. E através da oração, Deus tem conservado meus filhos até aqui. Então eu sou muito feliz e sou muito emocional em agradecer a Deus. E uma coisa que o Luiz estava falando aqui, e eu não poderia deixar de mencionar, porque assim, sobre cuidar dos filhos pequenos. Eu lembro quando ele nasceu, e os outros também, não usava essas fraldas que vocês usam hoje. Aquelas fraldas de pano, que a gente fazia cocô nas fraldas, tinha que lavar lá no córrego. Era assim, aquela dificuldade. Às vezes as fraldas branquinhas, né? E enrolava no pano. Ainda, né? Hein? Bordava ainda, né? A fraldinha bordava ainda. Bordava aquelas fraldas de pano. Aí comprou, quando ele nasceu, o pai dele comprou um fardo de pano de amorim, todo branco. E aquilo ali, eu punha nele, né? E sujava ali. Às vezes o córrego era longe, não tinha como eu ir de resguardo. O pai dele pegava tudinho, para parecer que eu vou lá lavar. Levava tudinho no córrego, lavava lá, isso que era um pai, viu? Lavava as fraldas dele, os panos. E era sem sabão em pó, só com sabão de barra. E rapidinho lavava tudo. E ficava já branquinha, trazia né? De volta. E ficava branquinha, né? Ficava branquinha. Aí ele pegava e chegava, colocava no arame, assim, ó, tudo branquinho. Pra mim aquilo ali, né, fica gravado, né, na memória. Quantas mulheres hoje que às vezes tem preguiça de cuidar de um filho, só de uma criança, né, com toda facilidade, usando fralda descartável, só sujou, joga no mato. Então não é... Máquina de lavar. Tem máquina de lavar, não é igual a gente ia lavar no córrego, aquela dificuldade, e sentia feliz, e era alegre com aquilo ali. Às vezes lá, nessa época lá, quando eu ganhei ele, só um detalhezinho aí, mas é muito importante, porque minha mãe estava comigo. E quando eu levantei no primeiro dia, a gente levantava, era com 3 dias, não era com
no mesmo dia. Então, com 3 dias após o parto, a gente ia levantar, e eu fui levantar e me deu uma hemorragia ali naquele lugar, na fazenda. Então, a minha mãe não sabia o que fazer ali. Ela pegava e fez remédio caseiro para mim. Mas ali Deus estava cuidando, né? Porque como fazer uma mulher com hemorragia no lugar daquele que não tinha assistência de nada, né? Minha mãe fez um chá de cena e colocou azeite, assim, depois fez aquele remedinho ali, né? E eu tomei, olha, na mesma hora que desapareceu. E sem contar que todos os partos, quase foi tudo, parto humanizado, foi com parteira, né? Tudo. Só Todos foram em casa. Só os 2 mais novos que foi em médico. Tudo É. foi. Eu me lembro até o nome das parteiras, algumas delas, que eram as famosas lá do povoado, né? Que nem a Dona Telvina, né? Telvina, né? Eu tinha mãe de leite, eu lembrei da Glorinha, mãe de leite dela. Mãe de leite também. Então. Mas igual eu falei, é um vídeo que todos que assistiam um vídeo de família, é história verídica de uma pessoa sincera, não que merece atenção assim. Então todo o público nosso que acompanhar e que vem nos acompanhando no nosso canal, tá começando a saber um pouco sobre a nossa vida. Aqui no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a minha vida, da minha família, a minha própria, né? Esposa, filhos, neto. Então, que vocês possam continuar nos acompanhando, nos seguindo, sempre compartilhando, deixando aquele joinha que é de muita importância para o crescimento do nosso canal. E que, mais uma vez, eu agradeço de coração minha mãe, que Deus possa continuar abençoando, dando saúde, dando paz, dando alegria, e que a paz do nosso Deus possa reinar nas nossas vidas hoje e sempre. Tá bom, gente? Um abraço, um ótimo domingo a todos. Deus abençoe. E quero dizer também para as mães, ame os seus filhos. Ame os seus filhos, porque os nossos filhos é dádiva de Deus. Não maltrate teus filhos. Tá bom? Deus abençoe cada um. A carne era pesada, essa balancinha aí.